Você lutaria contra um tubarão usando uma metralhadora? Não me olha com esses olhos, cara. Não fui eu que dei uma metralhadora pra ele. Isso de fato aconteceu no anime de hoje, e nem sequer foi a pior parte. Esse anime tem a incrível nota de 2,58 no My Anime List. É só um pouquinho ruim, quase uma nota de prova de matemática. E o nome dele é Abunai Sister, ou o anime da Spiriget Ricaça. Ele tem 10 episódios, sendo que somente 2 foram pra TV, e ainda vendeu tão pouco que quase virou Lost Media. Só temos acesso a ele graças às 30 almas perdidas que gastaram seu dinheiro suado nessa obra-prima. Felizmente ou infelizmente ele foi salvo, e a história por trás dele também, sendo uma das maiores gafes de um dos maiores estúdios de anime já feito. Eu pulei da cadeira quando eu descobri quem produziu isso, e ainda fica mais engraçado quando tu sabe quem criou. Basicamente, tudo começou com a ideia de marketing para duas celebridades japonesas, as Kano Sister, duas irmãs conhecidas pela sua vida de luxo e extravagância, tipo as branquelas. Daí elas tiveram a ideia, nós quer um anime nosso. E o anime foi Abunai Sister, lançado em 2009 pelo estúdio Production IG, uma empresa bem medíocre, tá ligado? Que fez essa bomba. It's my suspicion that once he hacked into her ghost, he'd use her to assassinate the key delegates. Roughly 2 hours. Esse é Ghost in the Shell, um anime que inspirou Matrix e uma porrada de coisa em Hollywood. O nível de influência deles foi internacional, mas como eu sei que muita gente não conhece ele, eu vou resumir em uma frase. Ela pariu a White Studio, a mesma empresa que fez Gigantes Pelados, ou apenas Attack on Titan pros nerds. Basicamente, a White Studio foi fundada por ex-funcionários da Production IG. Ela pariu essas maravilhas e essa aberração, o anime que veremos hoje, Abunai Sister. Eu confesso que esperava algo ruim, mas quando eu dei play, meus olhos brilharam ao assistir as irmãs Kano lutando contra a porra de um tubarão armado. O primeiro episódio nos apresenta as protagonistas, ao som da melhor melodia que eu já ouvi na minha vida. Se tu ainda não percebeu, essas são as irmãs Coco e Mika, basicamente as irmãs Kano, que ganharam um visual idêntico à da vida real aqui, nem um pouco exagerado. A única coisa errada é essa cabeça de antena parabólica. Elas aparecem caminhando na praia, aproveitando suas férias, em um lugar que parece ser mais uma ilha isolada. Eu espero que ninguém duvide que elas sejam trabalhadoras, porque com certeza elas deram muito duro para conseguir esse castelo árabe no meio da ilha. Chegando na beira do mar, pensam em dar um mergulho, quando de repente um alarme toca e as tetas dela começam a balançar. Puta merda, quem teve essa ideia? Olhando pelo lado bom, não tem como não prestar atenção no alarme. É aqui que o perigo finalmente aparece. Ele mesmo, meus amigos, o tubarão metralhadora, descendo bala nas irmãs, que tem que sair engatilhando ao invés de correr. Eu não sei quem é mais idiota aqui, o tubarão que erra o alvo na frente dele, ou essas duas que se agacham sem proteção em campo aberto. Não tem como ser mais estúpido do que isso. Pelo menos era o que eu achava. Ela se esconde atrás da pedra e uma delas puxa o pistolão contra o tubarão. Só que ela é tão ruim de mira quanto ele, mas pelo menos ele acerta a arma dela. E aí fudeu, né? Não tinha mais o que elas pudessem fazer. Elas estavam desarmadas, cercadas e sem esperança. Mas você não contava com as astúcias das irmãs Kano. A Coco engatilha até a cadeira, pega uma bebida, chacoalha ela até disparar a rolha no olho do tubarão. E não acaba por aí. Depois joga uma garrafa de óleo na boca dele, enquanto a Mika dá uma cambalhota e um tiro na boca do tubarão, explodindo o tubarão de dentro para fora. Eu sinto que eu perdi uns 2 neurônios vendo isso. Entretanto, esse tempo todo elas estavam sendo espiadas. Por quem? Pelo japonês cearense, que tem a incrível voz de um esquilo. Matsumoto,
I finally found them, the two sisters. Agora no segundo episódio, as irmãs estão passeando de limusine, enquanto decidem o que irão comprar para atrair homens, machos peludos. Se vão comprar um vestido novo, joias para chamar a atenção, ou até o que mais importa para um homem, aquilo mesmo que você tá pensando. Uma GeForce RTX 5090 com 32 GB de memória. Ah não, elas estão falando de calcinha mesmo. Só que para infelicidade das nossas heroínas, o motorista era o Japa cearense, junto com uma velha armada, claramente inspirada na Yubaba da Viagem de Chihiro, principalmente na beleza, com a diferença que ao invés de magia, aqui ela porta um fuzil. Ela tá assaltando as duas para conseguir uma gema misteriosa que daria juventude e beleza eterna para qualquer um, a famosa Pedra dos Peitos. Meu Deus, eu me sinto idiota falando isso, mas é um grande nome, meus amigos, grande nome. Isso explica muita coisa, na verdade. Só que enquanto isso, o Japa começa a fazer merda. Ele balança o carro pros lados só pra ver os atributos das irmãs em ação e acaba perdendo o controle do carro, indo em direção a um caminhão. Mas antes do impacto, as irmãs, pra se salvar, fazem as tetas virarem airbags, se protegendo da batida. Eu nunca pensei que diria isso na vida, mas silicone salva vidas. E não é só do seu namorado. Mas agora, pra tu entender essa bagunça de anime de fato, vamos falar do roteiro escolhido. Tipo assim, a Production ID, conhecida pelas suas incríveis habilidades técnicas fenomenais, escolheu roteiros de desenho animado pra essa obra. Tipo aqueles comerciais que tinha na Cartoon Network entre um desenho e outro. Eu gosto de chamar eles de episódios tapa-buraco. Episódios que só estão ali pra fechar a cota de 10 episódios. Os criadores pensaram, que tal a gente sair de um episódio de sequestro para um episódio sobre medo de barata? E com isso a gente tem um terceiro episódio, onde as irmãs chamam a detenção de pragas, mas quem aparece é os vilões disfarçados. Sendo que as pragas em si era somente uma barata. Uma única baratinha. Elas poderiam simplesmente ter dado um tiro nela. Graças a esse erro, temos a maior ameaça que eu já vi no mundo dos animes. Os vilões entram no castelo, pegam um vinho super caro delas e ameaçam o bebê caso elas não deem a pedra pra eles. Vendo isso, o que essa filha da puta faz? Ela baixa a arma. Hey yo, what the fuck? Ô sua piranha, a gente é rica, por que tu fez isso? Como seus criadores já não duvidassem da nossa inteligência com isso, eles ainda fazem as irmãs girarem o sofá e arremessarem os vilões pra fora do castelo. Isso tudo só aconteceu porque essas imbecis não quiseram dar um tiro na desgraça da barata. Depois disso vem um episódio com uma história que se encaixa em qualquer desenho genérico. Imagina na tua cabeça, as protagonistas estão de boa em casa, os vilões começam a dar um jeito de espiar elas usando uma mosca cameraman, então seria uma spy fly, e acabam sendo descobertos. Esse roteiro se encaixa em qualquer obra infantil, com a diferença que aqui, depois das irmãs descobrirem, começa um tiroteio. Parecia o Rio de Janeiro no seu dia mais tranquilo. E agora com isso vem uma cena que tu veria até em Masha e o Urso. Uma das irmãs pega um prato, joga num pé de coco e derruba 2 cocos na cabeça dos vilões. Eu tenho certeza que tu já viu isso em algum desenho animado, mas essa cena específica me deixou com raiva por outro motivo. Essa merda, chamada Mika, é boa de mira, capaz de acertar um coco minúsculo à distância. Se é assim, por que não é ela que tá com a porra da arma? A Coco é horrível, ela errou um tubarão na frente dela, imagina num tiroteio. E isso nem foi metade das atrocidades desse anime. Tem umas paradas que mostram a preguiça dos animadores na hora de trabalhar. Não é nem bug de animação, é tipo aqueles jogos bizarros da Steam que tu sabe que tem um vírus ali dentro, mas não consegue provar. É como se os animadores tivessem soltado o mouse e falado: foda-se,
Agora é nesses episódios que a gente vê o quão ruim é a animação. Por isso eu chamo esses episódios de "Eu não fui pago pra fazer isso", porque essa frase define bem o que acontece no episódio 4. Nele, a Coco contrata um ajudante de banho e quem aparece foi um indiano que a Coco começa a se apaixonar. I've been waiting for you. Porém, mal ela esperava que o indiano fosse o japa cearense disfarçado. Depois que ela conversa com ele, a mina entra no banho. E quando a câmera se aproxima do banheiro, vemos a silhueta da Coco ainda com roupas. Os caras nem se deram ao trabalho de fazer o modelo nu, o que é de fato impressionante. Afinal, a gente tá falando de japoneses, a galera mais inspirada nesse assunto. Eu iria até só falar desse detalhe no episódio. Só que logo em seguida, o japa quebra a máscara sem querer, as duas irmãs percebem que ele é um farsante e dão uma surra de tetas nele. Exatamente isso que você está pensando. Eu nem sei se posso mostrar isso no vídeo. Ele cai no chão completamente destruído, mas com certeza se sentindo vitorioso. Além disso, falta eu falar sobre a física da animação. Sabe aqueles desenhos dos anos 90 com Toon Force? Ou até mesmo animações de jogos de PS1? Então, tem uma cena que é basicamente isso. Lá no episódio 7, tem uma batalha de quem controla uma esteira. Tipo, os vilões têm um controle que aumenta a velocidade da máquina. Eles derrubam as protagonistas aumentando e depois são as protagonistas que roubam o controle. Mas é nesse momento em que temos um bug na realidade. Não só essa animação acelerada que começa a distorcer o espaço-tempo, mas como o que acontece logo em seguida. As irmãs aumentam a velocidade, fazem os vilões serem jogados para trás e ricochetearem para fora do castelo. As leis da física foram completamente respeitadas aqui. Quem falou que uma parede de concreto não é capaz de servir de trampolim? Newton ficaria orgulhoso desse anime. Principalmente nos últimos episódios. Eu já tava de saco cheio de ver esse anime, mas um sorriso apareceu no meu rosto quando eu vi os episódios 9 e 10. Eles usaram um artifício mágico para fazer eles, chamado cérebro. É algo que inventaram semana passada. Eu gosto de chamar esses episódios de a cereja da bosta. O 9 em si tava indo bem normal. Elas contrataram um cozinheiro que era um japa disfarçado de chinês e ele dá uma almôndega para elas comerem, que mais parece uma bosta de vaca. E quando elas estavam perto de comer, o alarme tocou. As duas se assustaram, derrubaram a almôndega dentro do aquário do peixe. Ele foi lá comer e morreu. Assim elas descobriram que o cara era o japa cearense. Ele junto com a velha queriam envenenar as duas e como elas não comeram, eles decidiram enfiar a goela abaixo as almôndegas em uma batalha de ping-pong. Quem enfiar a bola na boca do outro primeiro ganha. Só que é arte, entendeu? Elas acertam a boca do japa fazendo a primeira kill, o peixe ressuscita, joga a bola de volta e elas acertam na boca da velha, fazendo double kill. Com isso, as duas celebram, comemorando o assassinato de um jovem e de uma velha gaga. Que anime maravilhoso. Mas não acaba por aqui. Poderia ter acabado, mas tem o último episódio. E eles conseguiram me surpreender ainda mais com ele. Basicamente, as irmãs vão para uma festa e nisso a velha aproveita para invadir o castelo, encontrando o cofre que estava a pedra. E agora só faltava abrir ele. E como ela faz isso? Bem, a velha tira a verruga da cabeça, coloca no cofre e usa como uma C4, explodindo ele. Quem pensou isso aqui pra mim merece o prêmio Nobel. Isso aqui é cena de filme. Mas agora, antes dela pegar a pedra, as irmãs chegam na hora e começa a trocação de bala, deixando as irmãs encurraladas. Então elas tiram 2 mamilos do bolso e explodem os vilões com ele. Já faz uma semana que eu vi esse anime e eu juro que até agora eu não entendi o que foi isso. A teoria que eu cheguei mais perto foi que isso na verdade era o que fazia o alarme tocar, mas isso nunca foi explicado. Eu só entendi que com isso os vilões definitivamente morreram, até porque o anime acaba e não tem mais continuação. Dá até pra ver a carinha bugada na animação deles. Então podemos dizer que se você gostou, deixa o like e se inscreve nesse canal.
final, porque com certeza teremos pesadelos com isso à noite. Foi bom enquanto durou, mas depois disso eu vou precisar de uma séria sessão de terapia. Estranhamente, eu nunca vi ninguém falar dessa pérola de anime, então se sinta especial por apreciar essa obra-prima. Você, assim como eu, foi um dos 30 idiotas que conhece esse anime. Dito isso, nunca veja a última página do My Anime List. Vai que de repente você encontra a continuação dessa porra.